Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Elenco Cast, uma collab incrível entre IUI, Telus Inovação Humana e Lab Fê Comércio, onde aqui a gente explora como inovação e pessoas se encontram para transformar um ambiente profissional. Eu sou Mariana Daello, especialista em RH e desenvolvimento humano e fundadora da IUI. E eu sou a Mariane Candaten, psicóloga, sou especialista em saúde mental, psicologia positiva e soft skills e sou fundadora da Telus Inovação Humana. No episódio de hoje, vamos explorar a importância de promover a saúde mental no ambiente de trabalho, trazendo ideias e cases de sucesso de como você pode aplicar, sendo profissional, colega ou empresa, de forma simples e descomplicada. Apesar de toda a atenção que a saúde mental tem recebido, ainda enfrentamos o desafio de vê-la como parte integral e contínua da gestão de pessoas. Muitas vezes, o bem-estar é tratado de forma fragmentada, como uma solução reativa para problemas já existentes, em vez de uma estratégia preventiva e integrada ao dia a dia do trabalho. Equilibrar saúde, qualidade de vida, produtividade e desempenho é fundamental em ambientes corporativos cada vez mais exigentes. Você já se perguntou se a forma como a sua empresa enxerga a saúde mental está realmente contribuindo para um ambiente de trabalho saudável e inovador? Ou se a gente está apenas colocando band-aids em problemas mais profundos? E para compor a nossa mesa e nos ajudar a responder essas questões, a gente tem conosco a Karine Burtê, psicóloga do trabalho no Sistema Fê Comércio, SESC e Senac Rio Grande do Sul, junto ao Núcleo de Recursos Humanos. A Karine possui especialização em diversidade e inclusão nas organizações. É curiosa por pessoas, sua trajetória profissional foi construída através da segurança do trabalho, saúde ocupacional, educação no ensino superior e saúde mental nas organizações. Seu maior e melhor desafio é o seu filho Luiz Antônio, de 5 anos. Karine, seja muito bem-vinda ao Elenco Cast. Muito obrigado, Maris, né? E é um privilégio estar aqui conversando com vocês, né? Profissionais que têm uma trajetória significativa, pensando em saúde mental, né? Mas principalmente poder falar de um assunto que é do meu dia a dia, né? Que é do nosso dia a dia e que é tão importante, ele já vem ganhando espaço cada vez mais, né? Mas poder falar de saúde mental num espaço como esse é um privilégio. Que legal, Karine. Então, para a gente iniciar o nosso debate aqui, queria começar com uma pergunta. Qual é o impacto para as empresas quando elas não olham para a saúde mental dos seus colaboradores e qual o movimento que vocês, né, têm percebido no mercado? Eu acho que os impactos são muitos, né? E a gente precisa pensar nos impactos individuais dessas equipes, né? E também no coletivo, que todos esses impactos vão refletir para a empresa, né? E a gente pode falar de muitas coisas nesses impactos, né? A gente vai falar de produtividade, de entrega, de bem-estar, de várias coisas que vão estar envolvidas. E quando a gente pensa em saúde mental, pensa bem-estar, pensa em qualidade de vida e desses possíveis impactos, a gente precisa olhar a saúde, né, em suas dimensões. Pensar na saúde mental, na saúde física, né, nessa interação social e também na espiritualidade. Quando a gente pensa em saúde, para poder avaliar os impactos, pensar os impactos, a gente precisa olhar todas essas dimensões. Que a partir delas, olhando para essas dimensões, a gente vai entender como que esse ser humano, como que esse indivíduo vai desenvolver o trabalho dele lá dentro da empresa, que condições ele tem psicológica, cognitiva, de interação para se sentir bem e realizar seu trabalho. Ou seja, a gente está falando daquele impacto lá para a empresa, né, de um colaborador que consegue fazer as suas entregas, né, que consegue atingir as suas metas, enfrentar os seus desafios, né, poder ter uma boa interação com a equipe através de projetos. A gente sabe que ninguém vive o tempo todo isolado, né, por mais que a gente tenha atividades que muitas vezes vão ser mais isoladas, mais individuais, mas em algum momento dentro da instituição a gente precisa compartilhar espaços e projetos, né? Então, os impactos eles vão se dar em todas essas frentes, né? Seja para o indivíduo, mas mesmo os impactos individuais vão refletir para a empresa, e aí a gente vai falar, assim, de entrega de produto final, né? Do que está sendo entregue lá para o cliente, e aí a gente pode também pensar em impactos econômicos também para a empresa. Legal. E não só para a empresa, né, Mário? Eu acho que a gente, quando olha para o indivíduo, entendendo que ele é um ser integral. Então,
qual é o impacto para o indivíduo também, não só para a empresa, porque, na verdade, para a empresa é uma consequência daquilo que não foi olhado, né? Exatamente, né? E a gente vê muito essa questão do indivíduo, e como a Karine trouxe, né? O indivíduo, ele é um ser integrado, né? Então, também a gente não consegue fragmentar esse indivíduo, né? Em trabalho, família, em todos os aspectos, né? Como tu trouxeste. Então, para o indivíduo, quando ele tem, por exemplo, uma sobrecarga, pode gerar estresse, burnout, ansiedade, né? Até mesmo questão de depressão. Então, é importante também a gente, claro, pensar no lado empresa, negócio, até pela sustentabilidade, né, do negócio, produtividade, mas também ter esse cuidado e esse olhar com o indivíduo, né? E a gente também tem percebido um movimento, né, no mercado desse olhar mais estratégico para a saúde mental, né, do funcionário, do colaborador. E, inclusive, a gente tem mudanças nas nossas legislações, né? E a gente está agora, né, no nosso mês de janeiro branco, né, que antigamente, até recentemente, né, era uma campanha que agora virou lei. Então, né, a partir de 2024, né, de janeiro de 2024, ela é uma campanha obrigatória, e também foi sancionada uma lei promotora, né, de saúde mental. Então, a legislação vai certificar empresas como promotoras, né? As empresas vão receber esse certificado. Então, isso também, a gente percebe essa movimentação no mercado, né, do quanto que a gente olhar para o indivíduo e tratar essas questões de saúde mental são importantes e cada vez mais necessárias, né, para a gente trazer para as nossas organizações, né? Exatamente, Mari. Vem cada vez mais forte essa preocupação, esse olhar para a saúde mental, que é um olhar não só de saúde mental, mas de saúde integral, né? Isso vem um movimento de muitas empresas já olhando para isso, buscando ações, né? Revendo o seu planejamento, revendo suas metas, né? Claro que a gente ainda precisa de uma legislação para alguns espaços, né? Mas isso, por vezes, se faz necessário para que também possa ficar de forma organizada, né? Para que tenha esses conceitos definidos. E a gente precisa pensar nesses conceitos definidos porque, há um tempo atrás, as pessoas achavam, né? E as empresas achavam que o colaborador, quando ele entrava na empresa, ele se desligava e se desconectava de tudo que acontecia lá fora, né? Então, os diferentes papéis que todos nós temos, é como se ele conseguisse deixar fora da empresa, fora do trabalho dele. Então, o papel de pai, de mãe, né, de filho, de vizinho, de amigo, uma série de outros papéis que todos nós temos, é como se eles pudessem ser desconectados, né, fragmentado, como vocês até citaram antes, né, desse colaborador. E essa é um conceito, é uma ideia que, por vezes, a gente ainda vê. E o quanto, né, poder falar dessa saúde integral do colaborador, ela vai desconstruindo isso e mostrando que esse ser, ele está integral. Ou seja, lá fora, ele vai lá fora também, ele volta para casa com o que ele viveu no trabalho, né, com o que ali aconteceu, assim como ele vai retornar no outro dia também com todas as suas experiências pessoais que aconteceram, né. E isso é muito resultado também que eu vejo das empresas, da cultura da empresa, de ter um olhar assim muito vinculado somente à produtividade. E até hoje é assim. Então, a gente entra, né, eu sou consultora, entro nas empresas e a gente, quando a gente se aproxima com uma abordagem mais humana, só assim, como que você tá, fulano? Tá tudo certo? Já tem um diferencial, um impacto absurdo, assim. Então, infelizmente, a cultura ainda é favorável para esse tipo de separação. É o que acaba causando, gente, daí vocês são os especialistas, mas eu sei que o Brasil tem um ranking ali bem considerável, né, de doenças aí, de doenças como burnout, enfim, afastamentos de trabalho, né. Então, isso é muito um espelho de como que está a cultura das empresas ainda, para esse olhar, né, e essa necessidade de ter uma lei, então, que aborde isso. E tu trouxe até, né, Mari, uma questão importante dos dados, né. Até pouco tempo, o Brasil, ele era o terceiro país no ranking de depressão, né, e ansiedade da América Latina. E hoje, ele já está no topo. Ele já ocupa o primeiro lugar, né? Então, o quanto que cada vez mais é necessário a gente ter esse olhar. E como a Karine trouxe, né, a gente poder olhar aquele colaborador como um todo. Ele exerce diversos papéis, né? A gente é uma única pessoa. E entender também
que a saúde integral, ela não é só a capacidade de executar tarefas, né? Mas é justamente o equilíbrio entre o corpo, a mente e o ambiente também em que ele está inserido, né? Então, seja o ambiente organizacional, social, a gente é resposta disso, né? E, logicamente, a gente vai acabar produzindo melhor também e ter uma melhor saúde mental quando a gente tem ações que promovam isso, né? E que também apoiem a gente nesse sentido, né? Acho importante pensar nessa linha também, né, Mari? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente pode imaginar, às vezes, um mundo perfeito, né? Um mundo ideal de que vai chegar um momento em que tudo vai estar, assim, muito equilibrado, né? Tudo muito bem distribuído, tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. E a vida é movimento, né? A vida é desafio, né? Então, eu sempre costumo dizer, a gente tem muitos desafios nessa vida e que bom que a gente tem muitos desafios, porque é isso que nos movimenta, que nos faz crescer como pessoa, como profissional, né? Que faz a gente pensar, refletir, compartilhar, pedir ajuda, né? Então, os desafios, eles vão estar presentes o tempo todo. E, por vezes, sim, tem momentos que o trabalho vai ser mais desafiador, porque a gente está num projeto, porque a gente trocou de trabalho, né? Porque tem alguma modificação ali e talvez em algum momento a gente precise olhar mais para isso, né? Em outros momentos é a casa da gente, né? Que vai ter alguma questão lá importante, é o filho, é alguém da nossa família que precisa de mais atenção. E o equilíbrio, então, não é a perfeição de que tudo vai estar em harmonia o tempo todo, mas é a gente poder pensar que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? E que a gente vai precisar, muitas vezes, olhar para um lado, mas também pensar que precisa olhar para o outro, para outras coisas, né? Para que a gente consiga, sim, se fortalecer para enfrentar os desafios. Eu sempre gosto de trazer, né, Karine, que o equilíbrio é isso. Tu não precisa dedicar o mesmo tempo e a mesma energia para todos os papéis ao mesmo tempo, né? Mas é justamente tu ficar tranquilo. Tu ter essa tranquilidade e a satisfação de que tu tá dando conta do que é possível também, porque a gente não precisa dar conta de tudo, né? Nem sempre a gente consegue, mas é a gente ter essa tranquilidade para realmente não gerar um adoecimento, né? E um estresse. Não, gente, isso é muito importante, porque, assim, um pouco da minha percepção, infelizmente, a gente passa pelas organizações com pessoas muito despreparadas ainda, tanto do seu autoconhecimento, como o impacto que isso gera a não olhar e não considerar o outro, né? Então, infelizmente, a saúde mental do trabalhador é tratada de forma fragmentada ainda, como a gente está discutindo. Então, o que as empresas podem fazer? Porque a gente sabe que a responsabilidade não é 100% da organização, nunca vai ser. Mas a gente sabe que olhar para isso traz produtividade, traz bem-estar, traz um ambiente melhor. Então, o que as empresas podem fazer, esse olhar para o indivíduo e olhar para o todo, para justamente começar a incentivar esse olhar integral, né, para a saúde mental, para o indivíduo? Eu acho que uma excelente, né, iniciativa, é o que a gente já estava comentando, né, de realmente trazer programas de saúde e bem-estar bem personalizados, mas que englobem, né, o incentivo, a questão da saúde física, a saúde espiritual, a saúde financeira também, que é outro ponto, né, que muitas vezes gera uma dor de cabeça e uma preocupação, né, excessiva também no colaborador, né, e também a questão da saúde emocional. Eu acho que a partir do momento que a gente tem programas integrados, e que contemplem todos os aspectos das nossas vidas, eu acho que é muito mais fácil de fazer a roda girar, né? E de realmente tu conseguir promover a saúde mental e não apenas ficar apagando incêndios, né? Para que a gente consiga ter resultados também mais positivos, não só na vida das pessoas, mas também nas organizações. Acho que sim, Maris, e a gente precisa pensar também, né, como algo, saúde mental, saúde integral, como a gente está falando aqui, que não é algo pronto, né? Não é algo que a gente compra e coloca dentro da empresa, dentro da instituição e que está tudo resolvido, né? Não é uma palestra só que a gente vai fazer, né? O quanto a gente falar de saúde integral, saúde do trabalhador, saúde mental, tem inicialmente da gente ouvir as pessoas, né? Abrir um espaço para que a gente consiga entender quem trabalha com a gente, quais são as necessidades,
necessidades, né? O que precisa, o que funciona bem. A gente, mesmo no coletivo, a gente precisa trabalhar as singularidades. E às vezes a gente pensa assim, uma instituição muito grande, né? Números muito grandes, mas é possível a gente olhar para grupos, né? A gente precisa, inclusive, falando de tudo isso, falar de diversidade, pensar nas diversidades que estão nas nossas equipes, né? Então, assim, poder olhar, não como saúde mental, saúde integral, algo pronto que eu compro para minha empresa e está tudo resolvido, né? Bem pelo contrário, é uma construção. Então, o que vai funcionar na minha empresa, talvez na tua empresa não funcione, vai funcionar de um outro jeito. E não é uma questão de certo ou errado, é bem como vocês também já disseram antes, a gente entender o que tem ali, quais são as necessidades, como é que aquele grupo funciona. E, às vezes, são soluções muito simples. Não é nada muito elaborado de custos, né? Às vezes, é abrir o espaço, é poder pensar o que aquele público precisa, o que aquelas pessoas, aquela equipe precisa. E, a partir disso, ir construindo, né, essa saúde mental, essa saúde integral. Nossa, isso é bem importante. A gente olhar para o simples. Exato. Porque saúde mental é um tema tão complexo, né, pelo menos na minha visão aqui, que se a gente não conseguir fazer a separação em caixinhas e aos pouquinhos incentivar, se preparar. Então, justamente, né, não tem vamos dizer, uma receita de bolo. E a gente sabe que a saúde mental não é uma abordagem em tamanho único, que acabamos de falar. Então, Karine, como é que as empresas podem personalizar essas iniciativas de bem-estar, considerando essa diversidade, essas necessidades diferentes? Como que uma empresa que não tem essa cultura ainda e que gostaria de implantar, e a gente sabe que tem tamanhos diferentes, tem formas diferentes, quais ações, né? O que a gente pode trazer aqui como solução? Mari, eu acredito muito na educação. E eu acho que a gente precisa pensar na educação como uma ferramenta de saúde integral, de saúde mental, né? Se a gente for pensar, eu na escola não falava sobre emoções, né? No meu tempo de escola a gente não falava sobre isso, né? O que eu estou sentindo, o que eu não estou sentindo. A gente estava ali para aprender aquele conteúdo, que era um conteúdo fechado, que a gente tinha que decorar, né? E o quanto hoje a gente vê esse movimento. Eu falo desse movimento, inclusive, pelo meu filho de 5 anos, né? O quanto a escola dele já trabalha a questão das emoções, né? De forma lúdica, óbvio, né? Para uma criança de 5 anos. Mas o quanto a gente está falando de educação, né? Do letramento das emoções, como às vezes a gente fala, né? O quanto a gente precisa falar sobre isso, né? O que a gente está sentindo, como é que a gente lida com os sentimentos, né? Isso tem a ver com essa educação, né? Que é uma educação para a saúde integral. Se o meu corpo, muitas vezes, a gente não acontece isso, né? Muitas vezes o corpo somatiza e é uma dor que aparece e a gente, eu vou tratar. Então, é uma dor no joelho. Eu vou tratar essa dor no joelho, eu vou tomar remédio e aí tem que resolver. E quantas vezes, quando a gente olha através do autoconhecimento, e tu citou a importância do autoconhecimento antes, essa dor está relacionada a um momento de estresse que eu estou vivendo, a um desafio profissional, ou alguém adoecido que eu tenho em casa. Quantas vezes o nosso corpo está nos dando sinais ali de que alguma coisa não está bem. E aí, se a gente sabe disso, a gente vai olhar para aquela dor, por exemplo, usando esse exemplo da dor, de um outro jeito. Opa, peraí, além da dor no joelho, o que mais que eu tenho ali? O que ela está querendo me dizer? O que ela está querendo dizer? Esse corpo está querendo dizer. Então, eu acredito que a gente precisa pensar saúde mental, saúde integral, saúde física, né? Todas essas saúdes, assim, a partir da educação. Eu preciso conhecer que tudo isso existe, né? E esse é um trabalho das instituições, né? Poder falar da saúde mental dentro da instituição é levar conhecimento. Tá? O que acontece, né? Quais são os sintomas? Como é que eu me sinto? Que sentimentos? Quais sentimentos eu tenho? Como é que funcionam as minhas emoções? É a partir disso, dando conhecimento, né? Mostrando e compartilhando o conhecimento, que as empresas começam a trabalhar em saúde mental. Então, não na receita de bolo, como tu disse antes, né? Mas um espaço de escuta, de levar conhecimento, construir junto com os colaboradores, né? O que seria bom para nós, né? O que às vezes no vizinho funciona, mas aqui não vai funcionar, lá é ótimo, mas aqui talvez não. E isso que tu traz, né, Karine, como as ações e principalmente a questão de educação serve também para todos os cargos, né, todos os níveis da empresa. E o quão é importante realmente a gente entender, né, a questão do autoconhecimento e até identificar as nossas emoções, e não só as nossas, mas também a de um colega, né? Então, como tu trouxe, é muito mais fácil a gente ir lá para uma dor física, ir lá no médico, tratar, tomar um remédio. Mas a partir do momento que tu tem essa noção, né, da educação das emoções,
já te acende ali um sinal amarelo ou vermelho de que, opa, pode ser algo que não seja físico, mas emocional. Né? E até mesmo assim, programas de desenvolvimento de lideranças, de equipes, né? Até ações assim de educação, de apoio entre pares, né? Entre os colegas. Um colega chegou e não está muito legal naquele dia, e se eu tenho um pouco mais de clareza e de compreensão sobre as emoções, não só minhas, né? Mas do outro também, aí entra toda a questão de empatia junto, eu posso ir ali e conversar com ele. Olha, o que está acontecendo? Né? A gente tem prazos, tem metas, que a gente sabe que todas as empresas têm. Né? Então, daqui a pouco, a gente está envolvido num projeto que tem prazo. Vai ter um dia que eu não vou estar muito legal, a Mari já vai estar mais, né, disposta, mais ativa. E não, deixa que eu te ajudo, né? Ou deixa que eu faço isso. Então, o quanto também esse apoio entre os pares e a educação é importante dentro das empresas para que realmente tenha esse cuidado integral da saúde, né? E também da saúde física, né? Exato, Mari. Eu acho que também é poder sair da ideia, né, de quem cuida do emocional é o psicólogo ou o psiquiatra. Exato, né? Perfeito. Isso também é algo que a gente ouve muito e vê muito, né? Como se ninguém estivesse, que ninguém pudesse falar sobre as emoções. E todos nós podemos falar. Eu ia justamente perguntar isso. De quem é o papel? Porque quando não tem dono, não, a culpa é do RH, é o psicólogo, ele deixa para ele que ele resolve. Quem que tem que participar desse movimento de educação para a saúde mental? E eu ia complementar até a Karine, antes da tua pergunta, Mari, que também recai sempre na liderança, né? Como mais uma função que a liderança tenha, né? Mais uma responsabilidade, que é ela que tem o papel também de cuidar da saúde, né? Da sua equipe. Mas eu entendo que é papel de todos. É papel do RH, é papel da gestão, é papel dos colegas, né, do líder também, mas acho que o apoio entre pares e esse cuidado também é fundamental, porque muitas vezes, dependendo da empresa, os líderes, eles estão longe, né, do ambiente de trabalho, né, do colaborador. Então, quem está no dia a dia ali é o teu colega, né? O que está sentado do teu lado, ou vamos pensar numa loja, numa indústria, enfim, né? Muitas vezes tem o CEO da empresa também está bem afastado, então eu acho que todos têm que cuidar. A partir do momento que a gente identifica não só problema, né? Que também é algo que eu acho que a gente tem que começar a desmistificar a questão da saúde mental, né? De não só atuar quando tem um problema, mas também quando tem aspectos positivos e a questão da saúde. Então, eu entendo que é um papel de todos da empresa. Concordo contigo, acho que é um papel de todos, né? E cada um também... É uma responsabilidade de todos e com atuações diferentes, né? Exato. Eu acho que é responsabilidade nossa, enquanto colaborador, né? De poder olhar como que está a minha saúde mental, né? Se aquele lugar está confortável para mim, se aquele lugar também é. O que eu posso sugerir para minha liderança para mudar isso, né? As lideranças têm um outro papel também de poder fazer o seu planejamento, organizar suas atividades também de uma forma que contemple as questões de saúde, né? E o colega que está do lado, como tu disse, vai olhar de um outro jeito. Então, todos responsáveis, mas cada um vai ter um papel diferente. Não, importantíssimo isso. E entender que esse papel, ele vem, claro, né, nessa linha de olhar para si, entender se está confortável ou não, ou olhar para o colega. São coisas simples, são práticas do dia a dia simples. E daqui a pouco ver que o colega não está muito legal, perguntar se está tudo bem, levar um cafezinho, dar um abraço. Porque eu vejo, às vezes, que as empresas, elas como é um assunto complexo, ele é muito amplo, parece muito distante. Conseguir colocar essas ações que vocês estão trazendo em prática. Então, a gente precisa começar a pensar em descomplicar isso. Qual é o primeiro passo, né? Qual é o primeiro passo que a gente descomplica a saúde mental para não chegar ao ponto do que está chegando do Brasil, seu ranking, tá lá no ranking, eu não sei exatamente, mas eu sei que tá lá em cima, né, em termos primeiro de lugar. afastamento, primeiro lugar. Então, a gente olhar para essa simplicidade das coisas. E a gente sabe que tem um baita desafio aí, né, pela frente, porque a gente não tem esse letramento
emocional, pelo menos se a gente pegar as gerações mais antigas ali, eu entendo, percebo, né, como percepção, que é muito pior. É mais difícil lidar com isso. Então, a gente começar pelo simples, né? Acho que sim, né, Mari? E isso tem a ver com cultura, né? Exato. Poder mudar também uma cultura que não está só dentro das organizações, dentro das empresas, mas é uma cultura nossa nos diferentes espaços que a gente circula, né? Do estigma da saúde mental, né? Que a gente ainda vê, mas eu vou no psicólogo, então tu é maluco, né? A gente ouve isso em muitos lugares, né? Então, assim, é papel da empresa, daí, através da educação, poder mostrar isso de uma outra forma, né? Poder mostrar que a gente pode, sim, falar nos espaços dentro da empresa daquilo que para nós é difícil lá fora, né? Ou até, como tu diz, né, por um outro viés, o que foi bom no meu fim de semana, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O quanto a gente está falando de saúde mental, muitas vezes contando de um final de semana para o meu colega. Sem saber que é saúde mental, né? Sem saber, sem dar esse nome, né? E até mesmo algumas pausas, né? Durante o dia a dia. Né? Tu tá ali abaixo de pressão, bom, vamos tomar um cafezinho. Né? Vou parar, vou levantar, vou circular. Então, também de fazer esses movimentos e a própria empresa, né, ter essa cultura, que é o que a gente está falando, né, de uma promoção de cultura voltada para a saúde mental. As ações têm que estar atreladas a essa cultura organizacional e tem que ser permitido, de certa forma, que ocorram esses espaços de troca. E não quer dizer espaços que tenham salas, né, super equipadas e não, 1 hora por dia a gente vai parar. Não, mas esses é justamente espaços de descompressão que se fala, né? Não, é o que a gente fala de ações simples, né? Não precisa, mas é tu levantar, dar uma caminhada, vai lá, pega um café, pega uma água, vê que o colega, né, ou que o teu funcionário, quando tu é um líder, está muito preocupado daqui a pouco, até com alguma questão do próprio trabalho, diz, não, vamos lá, o que tu precisa de ajuda, né? Até a ajuda já é também. E é o que a gente traz, são ações simples, né? Às vezes não precisa ter uma campanha, um programa, né? Mas no dia a dia, ações que a gente possa implementar realmente no dia a dia, né? Acho que sim, tem muitas coisas simples, né, que trazem esse conforto, esse bem-estar, né? A questão da alimentação, né, dos espaços físicos mesmo, né? A gente tem um lugar que a gente se sente bem, a gente não está falando de, né, coisas assim maravilhosas, arquitetônicas, a gente está falando de lugar de conforto, né? A gente está falando, sim, de uma mãe que tem um filho e que sabe que se precisar dar mais atenção para um filho, ela tem essa flexibilidade junto da liderança e, claro, cada atividade vai ter uma característica, né? Mas são pequenas coisas de flexibilidade de horário daqui um pouco, né? Da minha tarefa, que foi me dada a tarefa, mas eu tenho o espaço para dizer que eu gostaria de fazer de uma outra forma. Então, tudo isso é saúde mental. Legal. E aí também caracteriza muito esse olhar para a diversidade. Né? Porque a minha necessidade não vai ser exatamente a da Mari nesse ambiente de trabalho. Então, a importância da gente entender isso também e respeitar isso, entender que somos únicos. E diferentes, né? Nós temos necessidades e somos diferentes em características, em perfis, e dentro de uma empresa a gente se complementa. Né? Mas é o que a Mari traz. A gente tem necessidades, interesses diferentes. E essa semana ainda conversava com uma liderança, né, trazendo um pouco assim ela refletindo sobre essa diversidade na equipe, né, como que conduz isso, né? E a gente falava sobre isso, né? Tu tem necessidades diferentes e não é que a empresa tenha que atender todas as necessidades, né? Mas a empresa precisa ouvir, compartilhar e conversar com esses colaboradores para ver o que é possível, o que é confortável, porque às vezes a tua necessidade ela vai me atrapalhar, me impactar. Então a gente precisa chegar num consenso. E quando tu tem um espaço seguro para falar sobre isso, vai ficar bom para todo mundo. Que essa tem que ser a ideia, né? Que fique bom para todo mundo, né? Perfeito. Os colaboradores têm que se sentir seguros e confortáveis, né, para compartilhar. Esse espaço seguro para mim, na minha percepção, que é o principal. A gente conseguir promover esse espaço onde a gente possa conversar, onde a gente possa se sentir à vontade para ser a gente, para dizer, olha, tá legal aqui, não tá, pode ser assim. E isso eu vejo, pelo menos nas empresas que eu passo, assim, que é o maior desafio. O maior desafio das empresas. E o quanto esse espaço seguro, ele impacta na questão de produtividade e bem-estar do colaborador, né? É um desafio
para a empresa promover, porque é justamente também o que a Karine trouxe, as pessoas são muito diferentes, com necessidades diferentes, então também para a empresa não tem como contemplar a todos e todas as necessidades, mas o quanto que a gente consegue daqui a pouco ser flexível em algumas questões e realmente promover esse espaço para que a gente só tenha benefícios, né? Para ambos os lados, né? Legal. Meninas, o papo tá maravilhoso. A gente ficaria aqui a gente o ficaria dia horas, todo. né? Mas eu quero, para a gente terminar aqui, de uma forma bem prática, imaginando que as pessoas que estão ouvindo possam sair daqui já aplicando. Cheguei na empresa, sou empresário, sou RH, sou liderança, sou um ser humano. Karine, você tem de forma bem prática, alguma iniciativa que pode ser trabalhado, algum case, alguma coisa que a gente possa pensar, tendo essa visão integrada de bem-estar, produtividade? O que você pode trazer para a gente aqui? Eu acho que a nossa conversa já foi trazendo várias dicas, né? Dicas muito simples, assim, e eu imagino, né, que quem está nos vendo, nos ouvindo, consegue se enxergar em algumas dessas dicas de possibilidades, ou porque já faz isso, né, ou porque vai fazer mais coisas nesse sentido. Mas eu queria trazer um pouco da nossa experiência aqui, né, do Sistema Fecomércio, SESC, SENAC, do programa Vida em Equilíbrio, né, que é um programa, então, que olha para a saúde integral, para a qualidade, para o bem-estar dos nossos colaboradores, né? É um programa que ele se baseia em 4 pilares, né, que é o acolher, o cuidar, o refletir, o exercitar. Então, ele tem uma série de ações que acontecem em todas as escolas, em todas as unidades, né, aqui, né, em Porto Alegre, mas também em todo o estado, assim, onde a gente vai trazer a importância do exercício físico, né, o letramento das emoções, né, a questão da alimentação, né? Então, assim, traz conhecimento, o programa tem esse papel de trazer conhecimento, né, aquilo que a gente falou antes da educação. Né, de abrir espaços, então, de debate sobre todos esses temas, né, do cuidado com as pessoas, com cuidado com os colaboradores, né, os colaboradores como um indivíduo integral, que a gente está falando ali aqui dentro, mas também fora daqui, quem ele é, né, e são ações que muitas vezes acontecem sem esse nome, né, de saúde mental, saúde física, né? Às vezes é poder aproximar as pessoas, né? É numa reunião trazer as pessoas mais próximo, tomar um café, se conhecer. São uma série de ações que vão acontecendo através do programa, né? Os benefícios, então, para o exercício físico, através das academias do SESC, né? A possibilidade de o programa em si traz o benefício de questão de desconto, né? O acesso à cultura, que também a gente fala também de saúde mental quando a gente fala de cultura, de lazer, do esporte, todas essas coisas o programa Vida em Equilíbrio traz para os nossos colaboradores de diferentes formas, através da educação, através do benefício, através dos espaços, até os espaços físicos, né? Um local que ele possa relaxar, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, uma série de ações que o programa Vida em Equilíbrio traz pensando nisso. No ser humano, de forma integral, o nosso colaborador como um ser humano, um indivíduo com todas as suas coisas, né? Todos os seus papéis. A sua bagagem. Toda a né? sua bagagem. Não, e bem bacana, né, Mari, esse programa que vocês estão, né, acho que já deram aí o ponto de partida. Ele já está rodando, né? A gente está planejando algumas ações agora para 2025 para fortalecer ele mais ainda, né? Ele tem também um dos pilares que é o acolher, né? A gente também está trabalhando na questão de multiplicar o conhecimento, né? E acolher, né? Então, a gente tem os acolhedores, né? É um projeto ainda piloto, pequeno ainda, né? Mas justamente porque nem tu falou antes, Mari, do colega, esse colega que está do lado, né? Não tem que ser a psicóloga que está ali do lado, né? Mas o colega, o que será que está passando com a Mari? Tô vendo que a Mari está diferente, né? Quem sabe eu posso orientar ela para buscar. Então, a gente também vai fortalecer isso para 2025, os acolhedores, né? Que são pessoas estratégicas, pessoas que se dispõem para isso, né? Para ser aquele ponto de referência ali dentro do núcleo, do setor ali, da escola, da unidade, para esse colaborador que em algum momento precise de algum apoio. Que legal. E observar também, ter o olhar atento, cuidadoso. Então, pelo que a gente está, um grande resumo de tudo é que saúde mental é um papel de todos, todas. Que a gente precisa olhar com carinho, com acolhimento, com cuidado, ainda mais na era digital, que as coisas estão muito rápidas, né? E a gente poder também, né,
sempre pensar na saúde mental, eu sempre gosto de trazer a definição da Organização Mundial de Saúde, que ela mesma diz, né, que a saúde mental, ela faz parte, ela não está fragmentada da saúde num geral. Né? Então, acho que esse olhar mais estratégico e integral, complementar, a gente precisa ter. Concordo, Mari. Karine, alguma mensagem final, alguma coisa que tu queira trazer também para o pessoal? Que a gente possa falar cada vez mais sobre essa saúde integral, né? Eu acho que é isso, a gente poder trazer cada vez mais para diferentes espaços, de diferentes formatos, a gente possa levar, né? O assunto da saúde integral, mostrar para as pessoas, né? Para que as pessoas possam nos ouvir e levar isso para casa também, né? Isso é poder mudar a cultura, né? Não só dentro da instituição, mas a gente tem um papel também enquanto sociedade. De poder falar de saúde integral para todos, né? Que todos tenham acesso ao conhecimento, tenham a possibilidade de buscar ajuda, né? E falando em buscar ajuda, né? Quando a gente fala de saúde mental também tem isso, né? A gente poder quebrar um pouco a ideia de que a gente pode sim pedir ajuda, né? A gente está falando aí do Janeiro Branco, né? Um mês que marca, né, a questão da saúde mental e de que a gente peça ajuda naquele momento que ficou mais difícil. Isso não é um sinal de fraqueza, né? Mas é um sinal que a gente tá ali precisando de ajuda, que tem um desafio grande, né? E o quanto tem de coragem quando a gente pede ajuda. É isso que eu ia dizer, né? Que muito pelo contrário, né? Não é um sinal de fraqueza, é até um sinal de força de que realmente a gente peça ajuda, né? Quando tá enfrentando um momento difícil. E acho que, né, para encerrar, né, a participação justamente no Janeiro Branco, a gente ter esse olhar e realmente, assim, não também manter, né, alguns paradigmas de que eu preciso, se eu buscar ajuda é porque eu estou louco, vou buscar um psicólogo, e não. É justamente para tu ter mais autoconhecimento e tu ter uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos, né, não só em relação à saúde mental. Legal, gente. Então, que a gente possa ser ajuda um do outro. Acho que essa é a mensagem final. Né? Karine, muito obrigada pela tua presença. Foi muito legal. Por mim, eu ficava aqui mais um bom tempo falando, porque é um tema que eu considero essencial, né, que a gente possa falar mais e que você possa vir mais vezes aqui pra gente falar. A gente vai querer acompanhar esse programa. A gente quer saber depois, né? Sem dúvida, a gente vai acompanhar. Né? E eu acho que isso é importante, né, Mari? A gente poder, realmente, aqui é um espaço em que uma das pautas do ElencoCast é justamente a saúde mental. Né? O nosso propósito, né, também é poder falar sobre isso e de uma maneira muito tranquila, muito aberta e realmente com dicas, não só para empresas, mas também para pessoas. Né? Então, acho que o espaço está à disposição, Karine. Muito né? obrigada. Todas as vezes que tu quiser vir, será muito bem-vinda. Né? E a gente que seja agradece. Um espaço seguro, né, pra gente. Pra gente. Que seja, muito obrigada. Então Nós que gente. agradecemos. Obrigada. Bom, gostou do episódio? Siga o ElencoCast e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Até a próxima. Até mais. Mari. Mari Maris.